Olá, eu sou a Vanesca da Yuca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta maravilhosa, suculenta, que é a Jade ou planta da amizade. E quero te convidar a ficar até o final do vídeo para ver o lindo jardim da Maria José de Campinas, em São Paulo, onde ela tem muitas suculentas, ela tem plantas muito bonitas, vasos de tudo que é jeito, muito bem cuidados. Parabéns, Maria José, pelo seu jardim. E eu sou suspeita de falar, porque eu tenho paixão por essa planta. Ela foi uma das primeiras que eu ganhei antes de começar o nosso negócio aqui da Yuca. Foi uma das primeiras que eu ganhei e eu fiquei muito feliz porque é uma planta que é muito fácil de cuidar. Então, da primeira, que é essa aqui, né, que daí ela tava no chão, daí eu tirei do chão, daí ela quebrou porque ela tava muito pesada. Logo que eu ganhei, eu também não tinha muita experiência, então eu acabei deixando ela muito pesada, ela quebrou e aí eu fui fazendo. E essa aqui é a mãe de todas as outras que a gente tem aqui na estufa, com exceção dessa aqui que é outra variedade. Mas eu quero te dizer que para você que está começando o cultivo, para você que não sabe direito como cuidar das suculentas, a Jade é maravilhosa, se você tiver um ambiente muito iluminado para colocá-la. Eu vou falar hoje de duas variedades, mas existem muitas outras, existem inclusive variedades que são conhecidas como orelha de Shrek. A gente não vai falar delas hoje, porque daí é um mundo à parte, né? A gente vai falar só das variedades e de alguns cultivares. Essa aqui é a variedade Crassulovata, é a Crassulovata, né, a espécie que deu origem a todas as outras. E essa aqui é a Crassulovata, variedade menor. Mas notem que tem diferenças entre elas. Tem algumas plantas que as folhas ficam maiores, que as folhas ficam menores. Tem plantas que a folha fica mais esverdeada. Tem algumas que só nasce folha a partir de um determinado ponto do caule. Isso são variedades e cultivares de uma mesma planta, que é a Crassulovata. Então a gente vai falar, tudo que eu vou falar agora pode ser utilizado em qualquer uma das variedades. As orelhas de Shrek, como eu falei há pouco, que é a Hobbit, né, a Gollum, elas são um pouquinho mais delicadas para cuidar, mas daí rende um outro vídeo. Bom, eu vou começar falando nas características gerais, depois eu vou falando de alguns outros detalhes. Ela pode chegar até 2,5 metros de altura, então a minha, embora ela seja uma planta mais idosa, né, ela tem o que? Ela deve ter aqui uns 50 centímetros, mais ou menos, um pouco mais. Ela não chegou nem a 1 metro, porque ela vai chegar num local, ela vai crescer bastante, mas ela demora muitos anos para crescer. Então ela pode ter, assim, você pode ter ela durante 30, 40 anos, que ela vai crescer e vai ficar linda. Ela chega até 2,5 metros de altura. Eu nunca vi uma planta Jade tão grande, mas ela fica, a literatura diz que ela fica desse tamanho. Ela é originária da África do Sul e a floração é muito interessante, porque a floração pode acontecer geralmente após a idade dela de 10 anos. A minha nunca floresceu, mas eu imagino que essa aqui, que eu não vou vender, porque essa aqui é minha fofinha, né? Essa aqui é minha de estimação. Só trouxe ela aqui pra estufa pra fazer o vídeo, nada mais, né? Mas ela tá aqui e eu já tô com ela faz uns 3 anos, então em 3, 4 anos, então eu imagino que a gente vai ficar muito tempo com ela. Imagino não, tenho certeza que a gente vai ficar muito tempo. Quando ela tiver 10 anos, né, eu faço um vídeo sobre ela, porque a gente ainda terá o canal Yuca. O interessante dela é que, embora ela seja da África do Sul, que é um ambiente bastante quente, ela é uma suculenta da família das Crassuláceas, só que ela precisa de um inverno rigoroso para florescer. Então, embora, claro, quando ela está em ambiente natural é outra situação. Quando ela foi, digamos, entre aspas, domesticada e foi trazida para dentro de casa, ela precisa de um ambiente mais frio no inverno para que ela venha dar lindas flores na primavera. E ela gosta de vasos grandes. Aqui eu tenho alguns vasos aqui pode ver que a planta é pequenininha, tá num vaso grande, tá num vaso maior do que normalmente a gente coloca, porque é uma planta que ela vai ficando lignificada, ó. Ela vai ficando com aspecto de tronco, de caule, de tronco de árvore. Muitas pessoas usam para fazer em bonsai. Na verdade não é um bonsai, é um bonsai natural, digamos assim. Mas usam para fazer mini jardins. Aí eu já vi casos onde a pessoa coloca aqui uma árvore dessa e coloca um monte de arbustos como se ela fosse uma árvore, e fica muito bonito, né? Mas também ela pode ser usada em coquedamas, se usa muito em coquedamas porque é uma planta bastante versátil. E ela pode ter a duração de mais de 30 anos. Eu espero que essa aqui fique mais de 30 anos comigo, porque é uma planta maravilhosa e o legal dela é que ela é fácil de cultivar.
A única coisa que ela não tolera de jeito nenhum é encharcamento de solo. Se a gente tem ela no lugar que pega muita chuva, se a gente tem ela no chão, por exemplo, e pega muita chuva e o substrato não é muito drenável, ela pode ficar ruim, ela não gosta. Ela gosta de substrato drenável e bastante luz, pode inclusive colocar sol pleno. Aliás, ela só vai florescer quando ela estiver a sol pleno. Se ela estiver dentro de casa, ela não floresce de jeito nenhum. Até agora não tem nenhum caso na literatura que ela tenha florescido somente dentro de casa. Mas ela pode ficar em meia sombra, mas aí você vai ter que entender que ela não vai florescer. Mais uma coisa interessante, eu trouxe essa aqui para te mostrar que essa aqui, essas duas aqui, ó, eu vou trazer essas três, na verdade, elas estão a sol pleno e olha como elas ficam com a bordinha avermelhada. Isso é uma característica da espécie, ela não está com problema, ela não tem problema nenhum, ela só está produzindo algumas, eu já falei sobre isso, né, em outros vídeos, ela está produzindo um pigmento chamado antocianina, que faz com que ela produza essa partezinha vermelha, faz parte dela e ela não tem problema nenhum. Nota que essa aqui, ela tá lignificada mesmo pequena, porque essa aqui é uma variedade. E esta aqui também, esta aqui é a menor. É uma jade que não fica do tamanho dessa aqui. Olha o tamanho da folha. Não é porque ela não está adaptada, é porque é uma variedade dela que foi construída ao longo de muitas tentativas, ao longo de muitos cultivares em questões de locais que fazem esse tipo de processo. E para fazer a muda dela, ela é chamada de planta da amizade, porque qualquer galinho dela pode originar uma muda. Ela pode ser, inclusive, originada de folha, como outras suculentas, que essas aqui foram todas vindas de folha, ó. Aqui tem uma que dá pra gente ver melhor. A folha grande já não tá mais aqui, mas ela tá brotando. Há pouco eu tinha uma, mas ela já cresceu. Mas todas elas, tudo que é folha saudável que cair, tu pode deixar ali que ela vai vir, ela vai começar a crescer e vai dar origem a novas jades. Então, por isso ela foi chamada de planta da amizade. Alguns cuidados bem importantes dela vêm ao encontro do que? Você tem que ter um lugar muito iluminado para você colocar ela. Não adianta querer botar num lugar que não pegue sol. Ela tem que ter pelo menos de 3 a 4 horas de sol por dia. Então, perto de uma janela, a no máximo 1 metro de distância da janela ela tem que estar. Não pode colocar muita água, senão esse caule é suculento. Já aconteceu de amigas minhas perderem a jade e dizerem, meu Deus, o que eu faço, né? Porque elas usam o dedômetro, que aqui no canal a gente não usa, né? Já falei algumas vezes sobre isso. E elas colocavam a mão aqui, viam que estava seco e molhavam, e molhavam, e molhavam, e molhavam. E aqui embaixo estava encharcado e a jade acabou morrendo. Então, nosso canal aqui ensina sempre a fazer o teste do palito, onde a gente consegue chegar até o final. Pode ser palito de dente, né, se for um vaso pequeno, ou palito de churrasco, se for um vaso maior. Mais alguns detalhes dela. Ela não gosta de geadas, então se ela estiver no local que cai geada, que se forma geada, como aqui no Rio Grande do Sul, ela vai queimar todinha, tá? Então ela não gosta. A adubação tem que ser uma vez na primavera e uma vez no verão. Não é necessário colocar adubação no inverno, porque ela reduz um pouquinho o crescimento dela no inverno. Ela não chega a entrar em dormência propriamente dita, mas ela reduz um pouquinho o crescimento. No inverno ela se prepara para a floração na primavera. Então ela não tem uma dormência, mas ela segura os nutrientes. Ela não cresce porque depois de uma certa idade ela vai se preparar para a floração. Se ela não florescer, ela se prepara para dar aquele boom de crescimento na primavera. No inverno geralmente ela não cresce muito. Ela também é um pouco delicada em relação às pragas. Se ela estiver em ambiente bastante iluminado, dificilmente ela vai ter pragas, mas não dá para dizer que não, né? A gente não pode prometer que ela não vai ter pragas. Então a gente tem que sempre ficar de olho. A praga que mais ataca ela são os fungos que formam essa aqui já foi tratada. Eu só vou te mostrar que fica ainda o sinal do fungo, né? Esses pedacinhos pretos aqui são fungos. Então a gente já tratou elas, porque andou chovendo muito aqui no Rio Grande do Sul e muita umidade, elas acabaram ficando um pouco tristes com isso. A gente tem que estar sempre cuidando para ela não ter fungo. Cochonilha quase ela não tem, dificilmente ela vai ter cochonilhas, ela é mais atacada por fungos. E um detalhe importante também, que a minha até não tem aqui para eu te mostrar, mas eu vou
eu vou colocar uma foto ali, que é o seguinte, essas plantas, tanto a Crassula ovata, que é essa que eu estou falando, quanto a Gollum, quanto a Hobbit, que são as outras, né, as Orelityrec, elas têm uma característica de eliminar, de liberar pelos hidatódios. O que acontece? Ela tem a folha e na folha tem algumas células que se abrem para liberar substâncias que estão em demasia, em muita quantidade. E essas células, não é célula, na verdade são várias células, né? Esse conjunto de células são chamadas de hidatódios. E esses hidatódios servem para liberar o que está em excesso na adubação. Como a nossa não tem, eu não consegui nenhuma para te mostrar aqui, mas eu vou deixar uma foto, aqueles pontinhos brancos, fica um monte de pontinho branco na folha e a pessoa fica preocupada que é fungo, mas não é. É a eliminação de sais pelos hidatódios, então ela está super bem, então só tem que cuidar um pouquinho para não colocar muita adubação, provavelmente ela está sendo super adubada e pode estar liberando de alguma forma isso. Se você tem uma jade dentro da sua casa, né, que ela pega aquele sol da manhã, dependendo da orientação solar, né, ela pega sol da manhã, sol da tarde, enfim, você tem ela dentro da sua casa. E aí você ouve no canal que ela é de sol pleno, vai lá e coloca a jade no sol. Não faça isso, porque ela precisa de uma adaptação. Como é que é essa adaptação? Você vai colocar, durante uns 2 meses, você vai colocar um pouco ela no sol e vai tirar. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Então você vai colocar, na primeira semana você vai deixar um pouquinho, 1 hora a mais, aí vai trazer para dentro de casa. Depois da segunda semana mais um tempinho, até que ela se acostume com a luminosidade. Se você coloca ela direto no sol, ela pode queimar. Da mesma forma, se você tirar dela do sol e colocar na sombra, no caso, né, ela também ela pode não gostar e pode acabar ficando com alguns fungos. Eu falei pra você que ela não costuma ter pragas como cochonilhas e pulgões. Ela só vai ter esse tipo de praga quando ela estiver com muita fraqueza de nutrientes. As minhas nunca tiveram esse tipo de pragas. O máximo que elas tiveram foram fungos. Mas a cochonilhas e pulgões é mais difícil, a menos que ela esteja muito fraca. Eu vou mostrar pra você então como é que a gente faz as mudas. Ó, eu cortei esses pedacinhos aqui dessa planta, ó, dessa minha lindona aqui, né? Olha que linda essa folha, tá com, olha, parece um coraçãozinho, coisa mais bonitinha. Eu cortei ela daqui, né? Hoje tá fazendo 3 dias. Eu não coloquei canela e eu deixei ela secar naturalmente. Pode colocar canela? Pode. Essa, quando elas são um pouco mais grossas, eu gosto de deixar secar porque pode ter algum problema. E aí eu tenho aqui vasinho com o substrato de suculenta, que é aquele substrato com metade de casca de arroz carbonizada, metade de terra adubada e mais uma porção, né, uma mão cheia, digamos assim, aqui uma colherzinha de carvão para evitar os fungos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aqui e vou colocar, simplesmente colocar aqui. Essa aqui também, ó. Eu só vou fazer isso, ela vai se adaptar. Não vou colocá-la diretamente no sol, eu vou deixar ela aqui junto com as outras e quando eu perceber que ela está um pouco desenvolvida, eu coloco ela no sol. E imagina que cada um desses raminhos aqui pode ser uma nova plantinha, ó. Então eu separo da planta mãe. Nota que isso aqui tudo foi cortado e o legal é que ela gosta de ser podada. Ela fica mais bonita e mais repolhudinha se a gente pode. Inclusive ela fica com os galhos mais pesados quando ela não é podada, podendo inclusive quebrar. Então a gente tem que cuidar. Agora eu vou te mostrar uma jade recém-nascida. Olha isso aqui. Ela simplesmente caiu a folha no chão e ela brotou. Olha o tamanho que ela tá. Então ela pode ser feita tanto por estacas cortadas por 3 dias antes, pela folha e mesmo pelo caule. Se eu tenho um caule muito grande, eu quero fazer uma mudinha pequena, eu posso fincar o caule na terra depois de um tempo que secou e ela vem de novo. E agora quero te convidar para ver o lindo jardim da Maria José de Campinas, no estado de São Paulo.
E aí, gostou de conhecer a Crassulovata? Essa maravilhosa suculenta vai ser muito bonita na sua casa. Só um detalhe que eu esqueci de dizer. Depois que você fez a muda, você deve molhar até que saia pelos furinhos do fundo do vaso. E depois você deixa um tempo sem molhar, até que toda a terra fique seca com o teste do palito. Muito obrigada por ter assistido, um grande abraço, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.